Qual o significado da palavra vício? Vício é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. No ar, o programa A Última Pedra. Clínicas de reabilitação são um dos recursos mais procurados pelos dependentes químicos ou até pelos familiares. Nossa produção ligou para uma delas e, de cara, foi perguntado o valor de uma internação. A gente trabalha com um número reduzido de pacientes, que é de 22 pacientes. São 3 pacientes por quarto. Todas as acomodações têm televisões, DVD, ventilador. Nosso tratamento voluntário está saindo 10 parcelas de R$850 no cartão, no cheque sem juros. Desculpa a minha ignorância, mas por que é tão caro? É porque a gente disponibiliza todos os profissionais, tem seu certificado, tudo. A gente depende também, tem o alvará de funcionamento. Mas após ser questionado sobre a recuperação, o atendente afirma: quanto tempo leva para que realmente o paciente se recupere? Que se recupere? Sim, que realmente seja curado. Olha, se eu falar para você que tem cura, eu tô mentindo. É uma doença comportamental, né? Vai estar fazendo tratamento para ele poder lidar com as situações que ocorrem na rua, né? Segundo pesquisa, a situação no Brasil preocupa. No Sudeste está concentrado o maior número de usuários, 46% deles. No Nordeste estão 27%. No Norte e Centro-Oeste, 10%. E Sul, 7%. O número alarmante reflete o desespero de muitas famílias que não medem esforços para salvar um ente querido das drogas. Altos investimentos e prejuízos emocionais para todos. Então, eu esqueci de falar para a senhora também que os familiares passam pelo atendimento psicológico também. Nós temos provado que vício tem cura. Isso dia após dia, semana após semana. O que eu quero que você entenda é que se você cruzar os braços, se você ficar se lastimando, se você ficar murmurando, ninguém vai lhe ajudar. Essa é a realidade. Nós temos histórias, testemunhos de pessoas que foram internadas 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes e nada adiantou, nada resolveu. Pessoas que hoje estão dopadas por remédios, é o que está acontecendo com você. Você está aí se dopando com remédio, você não pode sair de dentro de casa, você não pode ter contato com ninguém, porque a fissura pela droga continua, o desejo continua e esses medicamentos e nada são a mesma coisa. E você está sofrendo, e você está morrendo dia após dia. Agora, se você cansou de perder para os vícios, se você cansou de perder para as drogas, você tem que dar o primeiro passo. É você que tem que chegar à conclusão: eu estou sofrendo com vício e eu não quero mais esse vício. Chega, eu cansei de perder para esse vício, eu quero ajuda. Aí você vem nesse tratamento. Chegou aqui, nós compramos a sua briga. Chegou aqui, nós vamos lhe ajudar. Esse inferno vai acabar, esse sofrimento vai acabar. Agora, tem um outro lado também da história. A família luta pelo ente querido e o ente querido não quer ajuda. O ente querido não quer a cura. Ele até diz que não é viciado, que é apenas usuário. E a família não sabe o que fazer. Nesse caso, vem a família representando esse ente querido. Vem você representando. Vamos juntar a família aqui. E esse vício que está nesse ente querido vai acabar. Porque o vício é um espírito. Arrancou o espírito do vício, sai o vício. Sai a fissura, sai a vontade pela droga. Nesse domingo nós vamos ter 2 horários. Eu vou estar às 3 da tarde e às 18 horas. Aqui na João Dias, 1800, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Vamos comprar a sua briga. E essa situação de vício, ela vai acabar. Você pode ter certeza que ela vai acabar. Vamos acompanhar uma matéria. Eu já volto. Dia após dia, milhares de pessoas lutam contra a dependência química. As drogas chegam silenciosamente e, aos poucos, dominam o espaço. No começo, tudo são flores, o mundo mágico das alucinações. Mas não demora muito e a verdade começa a aparecer.
As perdas, violência, o cansaço de mais uma vez ser refém daquele que está te matando aos poucos. 365 dias são o suficiente para qualquer pessoa mudar o rumo de sua vida. Um ano a mais ou um ano a menos? Um ano que você pode estar perdendo com as drogas, você pode estar ganhando sem elas. O que você tem perdido para as drogas? Família, emprego, dignidade, saúde. Tudo isso e muito mais você pode perder pelo consumo de maconha, cocaína, cigarro, entre outras drogas. Mas você acredita que existe uma cura para os vícios? Sim, existe uma cura e está aqui, no tratamento para a cura dos vícios. O tratamento para a cura dos vícios começou assim, com poucas pessoas. Aos poucos, devido aos resultados obtidos durante as reuniões, esse tratamento começou a ficar conhecido, trazendo domingo após domingo pessoas de diversas regiões. Eu venho de São Bernardo, Carapicuíba. Eu sou da cidade de Atibaia. Eu vim do Campo Limpo. Jardim Guarujá, São Paulo. Aos poucos, se passaram dias, semanas, meses e, finalmente, um ano. Um ano que o bispo Rogério Formigoni vem provando sua tese com argumentos, dados e fatos que sim, vícios têm cura. Se você vir aqui, se você obedecer o que aqui é apresentado, se você seguir a direção de Deus, eu duvido que você ou seu familiar não fique curado. Eu como a Bíblia, se o milagre não acontecer, mas é vir e obedecer. E os resultados são surpreendentes. Tô curado. Há quanto tempo? 4 meses. 2 meses, sem nada. Eu tô liberta de tudo, não uso mais nada. Tô liberta há 7 meses já. Tem 1 mês. Hoje é domingo e são 2 horas da tarde. Dá só uma olhadinha na quantidade de pessoas que já chegaram para a reunião do tratamento da cura dos vícios. E essa fila aqui são pessoas que vieram para o atendimento com o bispo. Chegaram aqui 1 hora antes para conversar com o bispo. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vocês vieram para falar com o bispo? Já conversaram com ele? Já falamos com ele, é ótimo, adoramos. A minha sobrinha ali, Que veio do Rio Grande. que veio do Rio, eu sou do Rio Grande, mas a minha sobrinha mora no sul e veio pra cá pra se curar do crack. E a senhora que tinha problema com os vícios? Problema com o vício do crack, Do crack? Isso, com o crack. Quanto tempo no crack? Olha, com o crack 7 anos. 7 anos. E hoje a senhora teve a oportunidade de conversar com o bispo? Conversei diretamente com ele, sim. Como que você saiu desse atendimento? Olha, me saí, parece que saiu uma venda dos meus olhos, assim. Parece que eu tô renovada espiritualmente. O tratamento para a cura dos vícios conta com uma equipe unida, composta por obreiros e pastores que lutam e não medem esforços para ajudar aqueles que realmente precisam. A Mauri Luiz veio de Minas Gerais em busca de uma cura. Sou de Pitangui, Minas Gerais. Veio só para esse tratamento? Sim. O senhor tem problema com quais vícios? É cocaína. São 15 anos nos vícios. Perde tudo, perde a família. Como que você espera sair daqui hoje, hein? Curado. Curado e trazer muita gente para curar aqui, se deu certo. A Catedral da João Dias está lotada. Não é possível ver um lugar vazio. João veio do interior com a mãe Dona Maria. São 13 anos nos vícios. Álcool e cocaína. Como que a senhora descobriu que ele estava envolvido com drogas? Pelo comportamento, né? O limite foi começar a perder dignidade, perdas materiais, entes queridos, perdi muitas amizades, ou seja, ela vai cortando tudo na tua vida. Ele foi internado 2 vezes. Internações que duraram mais de 1 ano. É muito difícil mesmo, né? Sofre ele e sofre a família. Mesmo porque a gente faz a internação mais para tirá-lo da rua. Por quê? Porque a clínica em si não cura. Isso daí eu já tenho, assim, consciência disso. Você sai aparentemente bem, só que é superficial.
aprende muita coisa lá dentro, porém cura você não consegue lá. Hoje, essa família tem apenas uma certeza. E eu tenho assim muita fé e creio que hoje ele já vai sair daqui com a cura. Esse é um tratamento valioso e contamos com uma grande surpresa durante a reunião. Eis-me aqui. Peraí, não é uma simples gravata. Ele é o primeiro obreiro do tratamento da cura dos vícios. É isso aí, 1 ano de tratamento e 1 ano de cura. O bispo Rogério Formigoni vem apresentando esse tratamento que vem salvando a vida de uma multidão de pessoas. Carlos viveu quase 2 anos nos vícios. Maconha, lança-perfume e bebida também. Depois eu comecei a provar bala, que é o LSD. O pior tempo foi quando eu fui traficar, entendeu? Daí os polícia veio e deu um bote, entendeu? Deu um bote, daí eles foram e me agrediram. Em apenas 3 semanas de tratamento, veio o resultado. Curado, com certeza. Olha só, essas pessoas que estão aqui são justamente para conversar com o bispo Rogério Formigoni, para ter um atendimento com ele. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vocês vieram para ter um atendimento com o bispo? Foi. Vocês estão juntos? A senhora é o que dele? Eu sou irmã dele. Irmã, o senhor tem problemas com o quê? Com vício de álcool, bebida, né? E só isso aí, só. Só a bebida? Só a bebida. Só a bebida? Há quanto tempo o senhor está envolvido com o álcool? Já tem uns 4 anos já. 4 anos? E aí, esses 4 anos, tá difícil? Tá difícil. Qual o pior momento desses 4 anos? É quando a gente chega a perder as coisas, né? Como o senhor espera sair daqui hoje? Eu espero sair daqui curado, né? Com a vitória. O senhor acredita que existe uma cura para os vícios? Eu acredito. Eu acredito que muita gente eu já vi sendo curado, né? Aí eu espero que eu seja também. Tratamento gratuito para a cura dos vícios. Sim, os vícios têm cura. E o livro A Última Pedra também vem ajudando muitas pessoas a saírem desse mal. A Catedral da João Dias possui estacionamento próprio, com berçário e escolinha para as crianças. Venha conhecer o tratamento para a cura dos vícios, todos os domingos, às 15 e às 18 horas, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Vamos acompanhar testemunhos. Pessoas que chegaram aqui dominadas pelo vício e hoje estão curadas, transformadas. Preste atenção. Qual o nome do senhor? É André. André, o que acontecia na sua vida antes desse tratamento? Pastor, primeiramente eu estou vindo de São Carlos, 230 quilômetros. Eu estou liberto há 7 dias lendo o livro do Senhor. Eu peguei nojo, prostituição, álcool, maconha e cocaína, lendo o livro. Peraí, então há 7 dias atrás, o senhor tinha vício do quê? De maconha, cocaína, álcool, prostituição, pornografia, tudo. Aí o senhor pegou o livro A Última Pedra. A Última Pedra. Aí eu li, a palavra que me entrou no coração, falou que eu tenho um espírito e eu tinha que matar esse espírito. Aí comecei a frequentar de novo a igreja que eu era afastado, mas faz 7 dias eu tenho nojo de tudo, só lendo o livro, e eu prometi que eu vim aqui dar o meu testemunho. Acabou a vontade? Acabou a vontade, só lendo o livro. O senhor diz que está curado porque hoje tem nojo das drogas, do vício. Nojo. Acabou o vício? Acabou. Pagou quanto? Nada. É o começo de uma nova vida. Posso dar um abraço, senhor? Deus abençoe. Esse é o advogado doutor André, não é isso? Sim, senhor. O senhor é o que mais? Eu sou advogado, pós-graduado em Direito Marítimo, aduaneiro internacional, professor de inglês e tenho um escritório em Santos. Sou advogado de grandes empresas, uma empresa multinacional, não posso falar o nome aqui, mas uma multinacional de alimentos e outra grande transportadora de containers. Chegou aqui viciado em quê? Crack. Já estava usando crack já. Primeiro eu iniciei na cocaína.
Comecei a usar cocaína e depois fui conhecer o crack através do mesclado. E quando eu comecei a usar o crack, minha vida desandou de vez. Já estava complicado. Mas quando eu conheci o crack, eu comecei a perder tudo, comecei a vender as coisas que tinha dentro de casa. Vendi aos poucos o escritório, vendi os enfeites, vendi computador, vendi uma cadeira que eu tinha de massagem, materiais importados de modo geral, porque eu viajei muito, conheço mais de 20 países, né? Tive 4 vezes em Paris em audiência, então tinha uma vida abençoada, carro importado, e aos poucos fui perdendo tudo para as drogas. Família? Fui perdendo, né, a afeição pela família, já bem distante da família, já não se importava mais com os problemas deles, e era mais... Virei, na verdade, uma pessoa autossuficiente, egoísta, egocêntrico, e só pensava em mim e não pensava em mais ninguém. E a droga acentuou tudo isso, né? E chegou um determinado momento, bispo, que eu já não queria mais ficar perto da família, não queria ficar perto de ninguém que pudesse me ajudar. Eu queria ficar sozinho. Daí eu resolvi sair de casa e não voltar mais. Morei 3 meses na rua. Mesmo sendo advogado, professor de inglês, empresário, morou 3 meses na rua. Fiquei 3 meses na rua, muitas pessoas tentaram me localizar, pessoas da família, amigos, mas eu me escondia, mandava dizer que não estava e ia mudando de uma biqueira para outra. Eu conheço todas as biqueiras em Santos, em São Vicente e Praia Grande. Muitos usuários me conhecem, sabem da minha profissão, inclusive, eu não escondia isso. E os que estão me vendo hoje na TV sabem que eu estou falando a verdade. Eles me conheciam como doutor ainda. Muitos me chamavam de doutor Noia. Agora, você chegou aqui há quanto tempo atrás? Esse é o 5º domingo, bispo. Quando você chegou aqui, a fissura pelo crack, pela droga, continuava? Eu ainda tinha vontade. Naquele dia que eu cheguei, não, mas toda vez que eu lembrava, sentia o cheiro, ou vinha aquela memória que os terapeutas chamam de memória eufórica, né? Lembrar dos fatos, eu lembrava dos fatos, já vinha uma vontade, já dava embrulho na barriga, estômago e tudo mais. Queria usar. Mas quando você chegou e falou comigo há 5 domingos atrás, você tinha usado acho que na quarta-feira. Você veio no domingo, mas na quarta você tinha usado. Isso mesmo, eu vim no domingo, tinha usado na quarta anterior. Desse primeiro domingo para cá, o que mudou? O que aconteceu? A libertação aconteceu no primeiro dia. Eu vim determinado a mudar. Eu já estava cansado fisicamente, espiritualmente, mentalmente, falido. Eu vim decidido mesmo. Eu vim nessa reunião com uma última oportunidade. Então eu cheguei aqui sedento. Daquele dia em diante, eu creio que eu estava liberto. Não senti mais vontade, não tenho mais... Há lembranças, não me trazem fissura, nada. Aquela fase que as pessoas falam da abstinência, da vontade. Eu não sinto mais nada disso, bispo. Acabou. Acabou mesmo, para valer. Eu passo perto dos lugares onde eu usei, eu frequentei. Não sinto absolutamente nada. Está curado? Graças a Deus. Pagou quanto? Eu não paguei nada. Deus abençoe. Vai lá. Você lembra da Jéssica? Lembra dela? Está grávida quantos meses mesmo? Estou de 7 meses, pastor. 7 meses. Domingo passado você estava aqui. Estava aqui com muita vontade de usar droga. Que droga? O crack. Você trouxe 10 cachimbos de crack domingo passado. 10 cachimbos. Ainda quando cheguei em casa, fui mexer nas coisas para jogar o resto das outras coisas fora e queimar. Encontrei mais um cachimbo. Aí eu joguei fora. Mas desde aquele dia eu não tenho vontade de usar droga nenhuma. Desde aquele dia eu não coloco cigarro na boca. Nem lembro da droga. Sumiu tudo. De domingo passado para cá desapareceu a vontade. Tudo. Desapareceu, pastor. Eu não podia ficar um dia sem droga. Nós temos o trecho de domingo passado que quando eu coloquei o crack para ela sentir o cheiro, ela teve náuseas. Você estava com vontade de fumar pedra? Tava. Sente o cheiro? Ah, não. Não, vamos fazer um teste. Dá vontade de vomitar. Nossa, de vômito. Não é legal? Não é legal esse tratamento?
Teve vontade de vomitar, não foi isso? Foi, tive vontade de vomitar. E antigamente, se eu visse um negócio daquele ali na minha frente, me dava uma dor de barriga, eu tinha que correr pro banheiro, senão... Vontade de fumar. Vontade de fumar. E de domingo pra cá, acabou? Acabou tudo. Eu tô curada. Obrigada, Miss Formigoni. Agradeço a Deus e a minha mãe por ter lutado por mim e nunca desistiu de mim, né? A senhora sofreu muito com ela? Demais, pastor. Quantos meses que a senhora está no tratamento? 6 meses já. E mesmo a senhora vindo, ela continuava usando drogas? Ficou pior. Quando comecei a ficar pior. E a senhora não desistiu? Não. E eu fiquei firme, né? A senhora vindo no tratamento, ela continuava no crack. E a senhora permanecia no tratamento e ela no crack. A senhora não desistiu do tratamento? Não, não. Quanto mais eu vinha, ficava pior. Né? Ela chegava na minha casa, pisava o pé na minha casa, ela começava a dar dor de barriga. Já corria para as drogas. Parecia que estava piorando? Estava piorando. E agora? Agora ela não está mais não. Nessa semana ela não usou nem cigarro, porque ela não ficava um dia sem cigarro. É outra filha? É, né? Mudou? Mudei, pastor, graças a Deus. Não sinto vontade. Eu via minha colega fumando, não deu vontade de fumar o cigarro, nada disso. Pelo contrário, eu tenho nojo. Vai sair do tratamento? Nunca. Agora que eu vou continuar de verdade. Buscar pelo meu pai também, que meu pai é viciado, né? E a criança vai nascer com Deus. E tudo vai ser transformado na tua vida. Eu estava preocupada de não ter a capacidade de cuidar do meu filho por causa das drogas. Que eu tenho uns filhos, já fica com a minha mãe, porque eu não conseguia cuidar dos meus filhos. Eu passava 20 dias na rua só usando droga. Não comia, não bebia e não dormia. A partir de hoje tudo vai mudar. A partir de domingo já tudo mudou. Já mudou. Deus abençoe. Continua na fé. Qual é o seu nome? Eduardo. E? Pamela. O que aconteceu? Mais ou menos uns 15 anos preso em meio aos vícios. Cocaína, bebida, jogos, cigarro. Já me internei, fiquei 4 meses internado e nunca encontrei a solução. Esse mês completa 1 ano que eu estou no tratamento, limpo, curado. E desde então, do primeiro domingo que eu pus os pés aqui, eu nunca mais tive nenhum tipo de recaída, não tenho desejo, não tenho vontade de mais nada. Quando você chegou aqui há 1 ano atrás, como estava a sua situação? Eu cheguei numa situação deplorável, eu me lembro como se fosse hoje. O domingo que eu cheguei aqui, já havia 3 dias que eu estava na rua, sem dormir, sem tomar banho, sujo. Ela já estava pronta a se separar de mim, porque não aguentava mais aquela situação. Eu determinei e pedi para que ela me ajudasse naquele momento e vim daquele mesmo jeito para cá. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Cheguei ao ponto de gastar todas as nossas finanças, estourar o cartão, pegar o cartão dela escondido, gastar tudo que nós tínhamos e ficar no vermelho, envergonhado, sem ter com quem contar. Hoje Deus mudou toda a nossa história. Hoje de empregado eu passei a ser empregador. Hoje eu tenho a minha empresa, eu trabalho para mim mesmo. E hoje Deus tem nos abençoado cada dia mais. Sofreu muito com ele? Muito. Era tudo muito difícil. Ele só ficava na rua, só queria saber de droga, gastar. Ele prometia para mim que não ia mais usar. E menos assim, de 1 semana, estava ele lá de novo. E na minha cabeça eu não tinha entendimento. Eu falava assim, ele não tem vergonha na cara. E aquilo me magoava muito, né? E aí teve um dia que eu estava no trabalho, eu escutei a programação. E eu vi, né, o senhor falando. E eu cheguei nele e falei, vamos lá, porque eu tenho certeza que ali é o nosso lugar, né? Falei muito mal da Universal, também dizia que não ia colocar meus pés aqui. E nós chegamos aqui, assim, muito magoado um com o outro, chateado com toda a situação. E de lá para cá, assim, realmente a nossa vida mudou. Hoje ele é um outro homem, é um novo marido, carinhoso, cuida muito bem de mim, da nossa filha. Nosso lar é um lar restaurado. Graças a Deus, assim, realmente hoje a nossa vida é outra. Tudo mudou. Curado. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós temos comprovado. Eu tenho aqui 71.200 e quantos? 72. 71.272 fichas de pessoas que sofriam com algum vício e hoje estão curadas. Elas assinaram a ficha. Elas botaram aqui o nome, elas colocaram aqui o vício, colocaram aqui o estado que elas são. E são 71.272 pessoas que estão curadas do vício. Isso comprovado. Está aqui, abre aqui. Comprovado. E nós vamos, daqui 1 ano, fazer uma nova pesquisa para ver quantas pessoas mais foram curadas dentro de 1 ano. Nós estamos provando que vício tem cura. Você pode ser curado.
O seu familiar pode ser curado. O que você não pode cruzar os braços é esperar o tempo passar, porque se você deixa um domingo, se você falta um domingo, você está permitindo que o espírito do vício destrua a sua família, não é isso? A pessoa precisa, quer dizer, lutar, ela já vem lutando. Já se internou em várias clínicas, já tentou dialogar, já discutiu, já brigou, já conversou, já apelou para o emocional e nada resolveu. E a opção que ela tem agora, a última porta e única porta alternativa, é essa pessoa participar do tratamento, porque a cada domingo tem funcionado para as milhares de pessoas que têm participado. Acompanhe agora um trecho desse tratamento. Quando eu digo que vício tem cura, não foi porque eu li num livro, não foi porque eu li e aprendi isso numa faculdade. Eu digo que vício tem cura porque eu fui curado, eu fui viciado. Eu vejo às vezes o psiquiatra falando que é uma doença incurável, e a minha vontade é de perguntar para ele se ele já foi viciado. Minha vontade é perguntar: você já foi viciado? Porque quem não foi viciado não entende a mente do viciado, não entende a cabeça do viciado. Ele pode tentar estudar, mas ele não sabe o que se passa na cabeça do viciado. Aí o psiquiatra diz para a família que ele tem que desprezar esse ente querido que é viciado. Ele tem que deixar esse ente querido de lado. E quando o psiquiatra faz isso, ele coloca a família como inimiga daquele rapaz, daquele filho, inimiga daquele ente querido que é viciado. O vício, pessoal, não é o pó, a cocaína, não é a pedra de crack, não é a maconha, a erva, não é a cachaça, o líquido. O vício não é o jogo, não é a pornografia, a internet, porque cada um tem um vício. O vício não é a substância em si. Porque se o vício fosse a substância, criaria uma outra substância que neutralizaria essa, acabaria com a vontade, com o desejo, etc. Mas o vício é um espírito que age aqui na cabeça do dependente químico. Todo viciado diz que não é viciado. O viciado diz que é só usuário, que ele vai parar a hora que ele bem quiser, que ele só usa a droga para curtir, que ele trabalha, que ele tem os seus compromissos e que aquilo ali não está lhe fazendo mal. Ele afirma que é apenas usuário, que o viciado é o que está na Cracolândia, é o que está roubando. Mas quando ele abre os olhos, ele já não consegue mais parar. Aquela substância já está dominando a mente dele, já está dominando os pensamentos dele. Ele não consegue mais sair daquele mundo, daquele labirinto dos vícios. Ele fica rodando e não consegue sair daquilo ali. O viciado, o usuário, ele jura para a família, dobra os joelhos, ele chora, ele jura que vai parar, ele faz promessa, ele diz assim: foi a minha última vez, eu prometo que não vou mais fazer isso. No outro dia ele faz tudo de novo. Quando ele faz tudo de novo, não é porque ele foi sem vergonha, porque a família que não entende pensa que ele foi sem vergonha, pensa que ele é mau caráter, pensa que ele não para porque ele não quer. E aí a família começa a tratar mal, e aí só prejudica, ele se afunda ainda mais no vício. O vício continua dominando a mente dele, o vício continua dominando a cabeça dele, continua dominando os pensamentos dele. Você que tem um familiar no vício, você já reparou que criticar só piora? Você dá amor, você dá carinho, você tenta de tudo e não resolve também. A família começa a ter entrar em parafuso e pensar assim: meu Deus, onde foi que eu errei? Eu criei ele igual eu criei os outros. Onde que eu errei? Você que é família, você não errou. O problema é que entrou um espírito do vício. Eu quero falar com a Márcia, que está na linha. Está me ouvindo bem, Márcia? Estou ouvindo. O que está acontecendo? É que eu estou viciada na cocaína. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Há quanto tempo? Há 1 ano e 2 meses. E a senhora começou por quê na cocaína?
Olha, pastor, eu tomo um remédio para depressão há 8 anos. E, tipo assim, aí para me esquecer dos problemas, eu achava que usando, eu comecei a usar todo final de semana. Aí quando eu fui ver, hoje eu me encontro dependente, eu não aguento. Às vezes eu fico dentro de casa mesmo, não tem nada, eu deixo de comprar as coisas para dentro de casa para usar a cocaína. Aí quando eu não tenho dinheiro assim, aí eu penso em cortar meus pulsos, penso em matar. A senhora não tem filho não, né? Tenho 3 filhos. 3 filhos? É. E a senhora, pelo jeito, já cansou de sofrer com esse vício? Já, pastor, eu não aguentei, porque eu fico, tipo assim, quando eu não tenho dinheiro para usar, aí eu fico assistindo a televisão, aí eu fico assistindo vocês, o senhor falando, eu falei assim, meu Deus, se é verdade o que o pastor está falando, eu quero ir, aí pedir ajuda pro meu marido, que eu fico calada quando eu uso, né? Aí um dia eu falei para ele que eu queria me matar, ele perguntou o que estava acontecendo, aí eu peguei e falei para ele, foi a semana passada isso. Aí eu falei para ele, tá acontecendo, eu falei, eu não tô aguentando mais, eu não tô aguentando. A senhora começou a cheirar para acabar com a depressão? Tô com depressão Não, desculpa, a senhora começou a cheirar cocaína por conta da depressão, que era para acabar com a depressão, a senhora pensou que cheirando a cocaína, a depressão fosse acabar, foi isso? Foi. E a depressão acabou? Não. Só aumentou? Só aumentou. E aí a senhora contraiu mais um problema, além da depressão, o vício. Isso, e eu passei no psiquiatra, pedi para ele, e ele pegou, falou um monte de coisa para mim, falou para mim se eu não parasse com isso, que ele não ia me atender mais. Aí aconteceu, eu peguei, falei para ele que tinha parado, mas eu não consegui parar. Peraí, desculpa, a senhora foi no psiquiatra para pedir ajuda? Foi, aí falei para ele o que estava acontecendo. Aí ele falou, se eu não parasse com isso, que ele não ia me atender mais. E ele deu a receita para parar? Não. Que psiquiatra, hein? Tem que dar os parabéns a ele. Mas eu não consigo parar. Sim, mas no mínimo o psiquiatra, mesmo sabendo, porque na tese dele, ele sabe que não tem cura, mas mesmo sabendo disso, ele tinha que no mínimo atender a senhora. Aí é muito fácil, eu sou psiquiatra e digo assim, ó, se a senhora não parar com isso, não vou atender mais. Que psiquiatra que eu sou? Que se eu sou psiquiatra é para atender, é para ouvir, mas isso deixa para lá. A questão é o seguinte, o vício, a senhora já descobriu que tem cura. Então, eu vejo passando na televisão, tem cura, porque eu vejo passando na televisão... Então, eu sou prova disso, eu era viciado, dentre as outras drogas, na cocaína. E hoje eu estou curado. Então a senhora já descobriu que tem cura, a senhora já vem acompanhando o programa. Aí entra uma outra questão, quando a senhora está fissurada pela cocaína, a senhora vai lá comprar na boca de fumo, não vai? Então, se a senhora está fissurada pela cura, a senhora quer muito a cura, a senhora sai de casa e vem no tratamento. Chegou aqui no tratamento, nós vamos ajudar a senhora. As milhares de pessoas que vêm aos domingos, elas tomaram essa decisão. Imagine a senhora, tem pessoas que vêm do interior de São Paulo, que vêm de outro estado, pessoas que vêm de longe, e algumas delas também enfrentam uma luta para chegar aqui. Algumas no começo, no princípio do tratamento, desânimo, sono, preguiça, dor no corpo, cansaço. Tudo isso fazia parte do pacote do espírito do vício, que não queria sair delas. Mas mesmo assim, elas enfrentaram todos esses obstáculos e chegaram aqui no tratamento. Se a senhora quer muito a cura, olha só o detalhe, quando a senhora quer muito a cocaína, a senhora faz qualquer negócio para comprar cocaína. Só dá um jeito, não é assim? É. E se a senhora quer muito a cura, a senhora dá um jeito. Chegando aqui e obedecendo o que nós vamos ensinar, esse vício vai acabar. Está disposta a vencer? Eu vou. Então eu vou ver a senhora aqui nesse domingo? Vai. Às 3 da tarde ou às 18 horas. Tá, se a senhora bom, quiser, me procura antes para a gente conversar. Senhor? Se a senhora quiser, é só me procurar antes que a gente atende antes, tá? Tá, eu vou antes para me procurar o senhor. Tá bom.
Deus abençoe a senhora. Tá. Esse vício vai acabar. A senhora vai começar domingo agora uma nova etapa. Tá bom. Em breve a senhora terá o que contar. Tá bom. Deus abençoe, tá? Amém. O senhor também. Tchau. Daqui a pouco a prece, a oração. Prepare aí o copo com água. Você vai receber forças nessa prece para vir no tratamento. Mas foi o que eu disse a ela, uma atitude. É uma atitude que você tem que tomar. É você dizer, é você o seguinte, eu não quero mais o vício. Se você não quer mais o vício, então você para tudo e vem. Começa o tratamento. Aí em breve você terá o que contar. Vamos a esse intervalo. Tratamento diferenciado contra todos os vícios. Curando pessoas de todas as partes do mundo. Um modelo viciada na cocaína, saiu lá da Espanha e veio só para o tratamento. No primeiro dia acabou a vontade e nunca mais voltou. Uma multidão todos os domingos em busca do remédio principal, o qual não há recaídas. E você só encontra aqui, neste tratamento. Você precisa ver de perto. E atenção, devido ao grande número de pessoas em busca do tratamento para a cura dos vícios, a partir de domingo, dia 8 de março, em 2 horários. Às 3 horas da tarde e às 18 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Entrada gratuita. Acompanhe a história da Samira. Ela chegou nesse tratamento viciada. A mãe veio, né? A mãe começou a lutar. Aí está a importância da família vir, da família se reunir, da família fazer alguma coisa. Dar o primeiro passo. E hoje a filha está curada. Preste atenção. Nós estamos em Jandira. Esse é o corredor que dá na casa da Samira. Ela tem apenas 20 anos, mas ficou envolvida com as drogas durante 5 anos. Hoje, ela vai nos contar o que a fez entrar tão jovem no mundo da maconha, da cocaína, entre outras drogas. Oi, tudo bem? Pode entrar. Antes de conversarmos com a Samira, vamos entender como tudo começou. Ela morava com a família em Betim, Minas Gerais. Até então, uma infância normal. Foi criada junto com os irmãos. Brincava, tinha amigos e nem imaginava o que estava para acontecer. Quando eu vim pra cá, eu comecei a conhecer o mundo. E eu realmente o conheci. Naquele lugar que eu estava morando, era um lugar calmo até entrar drogas nos amigos, nos colegas deles, todos lá. Então, assim, no intuito de dar uma vida melhor, de sair daquele ali, fugir daquela área, daquele lugar todo, nós viemos para São Paulo. Samira tinha 12 anos quando veio para São Paulo, apenas uma criança. E aí, quando começou a surgir os problemas? Por algum tempo, eu tentei pensar que ela não, ela só está acompanhando o primo. Por quê? Porque eu sempre dei toda aquela... a gente sempre conversou muito aberto a respeito das drogas. Ela estava mais envolvida do que imaginava. A maconha, a cocaína e o álcool já faziam parte do seu cotidiano. Eu comecei a entrar em famílias que, assim, hoje todo mundo chama de família, que é um bando, os jovens se unem pra ir em praças, beber. Pra você ser respeitado, pra você ter um nome dentro daquela família, você tem que fazer o que eles também faziam. E eu queria ter um nome ali dentro. E aí nesse momento eu comecei a beber, comecei a usar droga. Tanto que eu me destacava tanto nas drogas e na bebida que eu virei diretoria dessa família. A mãe já suspeitava e começou a prestar mais atenção na filha, até que um dia teve a certeza. Eu estava conversando com um colega dela, entre aspas, e quando eu virei, ela estava baforando lança. Eu gelei, me assustei, chamei e falei, o que é isso? Perguntei para ela, como assim, o que é isso? Por que isso? Você não precisa disso. A Samira, ela viveu 5 anos envolvida com as drogas. Até então, era diversão, era legal, mas começaram os problemas.
Você chegou a ter um ataque, é isso? Sim, um dos, porque eu já tive outros. Mas eu cheguei a ter um ataque na rua de cima da minha casa, próxima aqui da minha casa. Então agora a gente vai exatamente onde aconteceu esse episódio e as pessoas que te ajudaram naquele momento, porque ela só foi salva naquele momento porque tiveram pessoas que estavam ali que ajudaram, né? Isso mesmo. Então a gente vai até lá agora. Não muito longe da casa da Samira, aqui onde nós estamos, foi onde aconteceu aquele episódio do ataque, né, Samira? Como que foi esse ataque? Então, foi assim, eu tinha passado a noite, a madrugada inteira consumindo droga. Era exatamente umas 1h da tarde, quando eu voltava para essa rua, eu caí bem aqui nesse lugar. Onde que foi? Mostra pra gente aqui, exatamente. Foi aqui, exatamente aqui. Eu caí sentada e aí havia algumas pessoas na rua. E aí um jovem que trabalha na mercearia aqui da frente me socorreu. Tudo bem, seu Cido? Tudo bem. Tudo bem com o senhor? Dia, Como que foi esse episódio? O senhor que levou ela até o hospital, né? Sim, eu estava aqui na loja trabalhando, o senhor Felipe chegou correndo, estava uma moça passando mal. Eu saí, peguei meu carro, ele a trouxe no colo, colocou dentro do carro. E ela estava muito ruim mesmo, o coração dela estava batendo muito rápido. Aí chegamos no hospital, acatei, joguei lá na maca lá e socorreram ela rápido. E até então, quando ela teve o ataque, o senhor imaginava o que estava acontecendo? Não, Você imaginava o que ela tinha consumido no dia anterior? Não tinha nem noção. Eu achei que ela estava tendo uma parada cardíaca. Depois que foi relatado pelos médicos que ela tinha tomado muito energético. E nesse dia, Samira, os médicos falaram a realidade, que não era energético, né? O que tinha acontecido com você? O médico relatou para minha mãe que eu estava tendo uma parada respiratória devido ao consumo de cocaína. Eles tinham relatado para ela. No caso da junção de álcool com drogas, a morte por parada respiratória pode acontecer rapidamente, passando da inconsciência à anestesia. Diminuem os reflexos, há dificuldades cardíacas, hipotermia, convulsões e parada respiratória. Nós estamos nessa praça que fica no centro de Jandira. Por que nós viemos aqui? Porque a Samira costumava vir aqui com os supostos amigos dela para usar drogas. Como que era, Samira, essa fase? Todo mundo fazia encontro de narguilé aqui. Então aqui a gente bebia, consumia droga, fumava narguilé. Narguilé é um cachimbo de água, de origem árabe, utilizado para fumar tabaco aromatizado. Não é um fumo proibido, então é normal o uso em bares e nas ruas. Com um aroma agradável, o narguilé consegue disfarçar malefícios que, segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais severos do que o do cigarro. Para se ter uma ideia, uma seção média do produto equivale ao consumo de 100 cigarros. Ela passava muito mal, muito mal. Tava com o rosto irreconhecível. Tratamento para a cura dos vícios. Ela começou a frequentar o tratamento, a minha mãe. E ela me chamava para mim sempre, mas eu dizia que não ia. A Liane veio ao tratamento buscar pela filha. Foram 4 domingos. Aí ela saiu de lá, outra. Ela ficou curada. No primeiro dia? No primeiro dia. Eu fui curada. Você foi curada no primeiro dia que você foi? No primeiro dia. Hoje você está curada há quanto tempo? 1 mês e 3 semanas. Sem usar nada? Sem usar nada. Hoje, tudo mudou. É muito bom. Nossa, eu não tenho palavra para poder dizer. É muita felicidade. Hoje é totalmente diferente. Eu sou completamente diferente. Eu tenho prazer de ficar na minha casa. Eu tenho prazer de estar do lado da minha mãe. Vamos acompanhar mais testemunhos para provar que vício tem cura, para provar que esse tratamento funciona. E quando você chega aqui e você busca ajuda, esse tormento, essa aflição, esse sofrimento vai embora. Nós temos provado que vício tem cura. Você quer a cura? Se você quer, não protele mais, não espere mais. Vamos lutar para arrancar essa aflição, para arrancar esse sofrimento.
para colocar um basta nesse vício, para colocar um ponto final nesse vício. Preste atenção. Qual que é o seu nome? Alexandre. E? Mara. Você é o que dele? Esposa. Eu atendi vocês no dia que chegaram aqui. Tem quanto tempo? Tem 8 meses. Você chegou aqui chorando. Chorando. Por quê? Porque ele tinha saído, né? E pegou, gastou 3 mil reais em 5 dias. E chegou, voltou e queria mais poder pagar que ele estava devendo, né? Eu falei, eu não aguento mais essa vida. Aí ele estava assistindo o Canal 21, né? Aí ele falou assim, Mara, hoje eu vou lá. Eu falei, você vai na onde? Na Universal. Eu falei, ai meu Deus, será? Eu falei, vamos, né? Não custa nada. Aí ele chegou aqui. O que chamou a sua atenção no programa? Porque você falou assim, 30 anos de crack e saiu, eu falei, 10 anos de cocaína é fácil para sair do crack, né? Porque o pessoal fala, nem sei como que é o crack, mas assim... Eu falando que estava curado há 20 anos. Aí você pensou, se ele está curado do vício do crack, imagine o da cocaína. Se funciona para o crack, funciona para a cocaína. Funciona para a cocaína, né? Porque eu falei, cara, como não vai sair, né? Se saiu do crack... Daí eu escutando você na televisão, eu falei, não, eu tenho que ir lá de qualquer forma, eu tenho que ir lá, que lá vai ser minha cura. Porque eu não aguentava mais, né? Eu chegava a um ponto de eu colocar 3 mil no bolso, daí eu ia lá e colocava 10 reais de gasolina no carro para sobrar o dinheiro para cerveja e pro pó, né? Daí eu falei, caramba. Aí chegou um ponto que eu gastei o dinheiro e não tinha, acabou o combustível do carro e não conseguia ir para casa porque o carro estava sem combustível. Aí eu falei, não, eu tô no fundo do poço, aí não tem mais condições. Daí foi na hora que eu vi essa televisão, eu falei, não, eu vou lá. E graças a Deus, no primeiro domingo que eu vim aqui, eu já cheguei e falei para ela, tô com nojo de tudo. Bebida, cocaína. Primeiro domingo? Primeiro domingo. Acabou a vontade? Acabou a vontade. Cheguei numa clínica para observar como que era. Quando eu fiz os caras lá, eu falei, não, aqui tá terrível. O cara já queria 9 cheques de R$1.500, né? 1.800. De R$800. Falei, não. Eu falei, não, tia, eu vou lá no Formigone lá. Que se ele saiu do crack, eu saí da cocaína. Aí você veio. Aí eu vim e graças a Deus é só vitória. Como que ele está hoje? Outro homem. Hoje eu confio. Antigamente dava sexta-feira, dava 9 horas da noite, já ficava preocupado. Já sabia que ele ia. Hoje não, ele recebe, ele pega 3 mil no bolso e vem para casa. Da sexta-feira eu durmo. Ele chega 1h da manhã por causa do serviço, né? Mas eu durmo tranquila. Não tem mais vício? Não, graças a Deus não. Acabou a vontade, desejo, tudo? Acabou tudo, graças a Deus. Hoje eu tô limpo, eu posso falar que eu tô limpo. 7 meses, pode beber na minha frente, pode tirar, eu não quero mais nada. Pagou quanto? Paguei nada. Deus abençoe. Valeu. Qual o seu nome? Júnior. Aconteceu o quê? Eu fui usuário de drogas durante quase 21 anos, ô bispo. Eu comecei com a maconha, acho que como todo mundo, né? Aí conheci o crack também e a cocaína. E a minha vida inteira foi derrota, bispo. Tudo que eu fazia na minha vida, nada dava certo. Eu usava droga a noite inteira. Eu era gerente do estabelecimento comercial, então todo dia eu usava droga. Todo dia eu usava droga. A noite inteira usando droga. E quando acordava não, porque eu não dormia, né? Chegava próximo do trabalho, do horário de trabalho, eu ia, tomar um café para limpar meu rosto, comer alguma coisa para tentar melhorar o visual, e eu não tinha mais dinheiro. E aquilo me revoltava, bispo. O que eu fazia? Eu chorava, me ajoelhava, jurava para Deus, nunca mais vou fazer isso. Só que quando estava perto do horário de terminar o horário de trabalho, a vontade, vinha gritando dentro de mim. Aí eu pegava a vale de novo, bispo, e falava, hoje eu vou gastar só 20, 30 reais, eu não vou gastar mais. Eu consigo me controlar, porque mesmo usando 21 anos, eu nunca fui um viciado, para mim eu era um usuário. Né? E na sua cabeça você só era usuário. Viciado não. Nunca fui. Para mim eu nunca fui. 21 anos eu nunca fui porque eu trabalhava, eu me sustentava o meu próprio vício. E eu sempre jurava que nunca mais ia fazer isso. Quando chegava de noite, eu pegava 100, 150 reais de vale e falava, separava 20. Falava, não vou gastar mais. Só que era a mesma coisa, bispo. Essa rotina era o dia inteiro na minha vida. E no final agora, nos últimos tempos, eu usava cocaína. Minha esposa tá aí, ela pode dizer, eu trancava a casa inteira, porque eu achava que alguém ia me matar. Eu trabalhava de dia, chegava de noite, eu usava cocaína e trancava a casa inteira. Pera só um minutinho, cadê a esposa dele? Por favor. Aí você fechava a casa porque tinha aquela paranoia de que alguém ia te matar. Eu trabalhava de motorista.
né? Então eu achava que uma fechada que alguém me dava, porque eu xingava antigamente, né? Eu reclamava, eu retrucava, eu achava que aquele cara tinha me seguido e ia me matar. Então eu trancava a janela, trancava a porta. E podia estar o calor, bispo, de 50 graus, que eu me trancava inteiro em casa. A senhora, como esposa, sofreu muito? Muito, bispo. Eu sofri, como se diz o ditado, gemi, que comi o pão que o diabo amassou. Eu casei pensando em ser feliz, eu passei uma vida de inferno. Era tanto sofrimento que até a gente morando junto, eu dei entrada no divórcio, né, que não suportava mais. Que ele chegava na nossa situação, que ele era assim, ele era agressivo, o normal dele agora. Mas quando ele usava, ele ficava todo jogado, né? Como se tivesse jogado na lama. E chegava se trancava dentro de casa, podia ser a hora que for. Ficava trancado e aquela perturbação, sabe? Entra, sai, perturbava tudo. Era tanto sofrimento que eu dava graças, eu pedia a Deus para ele arrumar um serviço de domingo a domingo, para mim poder ter... Para não ter folga. Para mim ter paz, entendeu? Era um pé de guerra em casa, um pé de guerra e... Assim, eu não aguentava mais porque eu falava assim, meu Deus, eu não sei por que está acontecendo, porque as atitudes dele é a atitude que tinha amante. Quando a gente casou, eu não sabia que ele usava, né? Aí era a atitude que tinha amante, então eu achava que ele tinha amante. E a amante, na verdade, quem era? A droga. Era a droga. Ele trocava a senhora pela droga. Droga. Pela droga. E que você está vindo no tratamento tem quanto tempo? É a 11ª semana hoje. Na primeira semana eu induzei, bispo. Então eu usei quarta, quinta, sexta e sábado. Aí quando eu fui no domingo, pastor, ô bispo, aquilo pesou dentro de mim. Segundo domingo? No segundo domingo aí pesou, sabe? A minha consciência pesou. E hoje, bispo, é a 10ª semana que eu estou livre, curado. Esses 2 meses e meio que eu estou aqui, bispo, são os 2 melhores meses e meio que eu vivi na minha vida inteira. Você se emociona porque não tinha essa paz. Ô bispo, eu tô me controlando, sabe? Eu tô me controlando aqui, mas a minha vida inteira foi um inferno, foi só derrotas. Só derrotas. Sofrendo e fazendo ela sofrer. Também, sofrendo e fazendo ela sofrer. Acabou vontade, desejo, tudo? Eu não penso mais na droga. Então não tem como ter vontade porque ela sumiu do meu pensamento. Curado. Graças a Deus. Pagou quanto? Paguei nada. Vai parar o tratamento? Nunca. Deus abençoe. Ele é outro marido? É outro marido. O marido que eu sempre sonhei em ter. Ele é hoje? Hoje ele é, depois desse tratamento. O marido que a senhora sonhou, agora ele é? Agora ele é. Deus abençoe. Lembra dela também ou não? Eu só lembro dela o primeiro dia que ela chegou chorando e tremendo de vontade de cheirar cocaína. Eu tenho esse dia gravado. Só tô chorando por quê? Eu tenho vontade de sair correndo pra usar cocaína. Vontade de sair correndo pra usar cocaína? Pra cheirar. O que você tá sentindo agora? Nossa, parece que, sei lá, saiu uma coisa que tava ruim aqui dentro. Tá leve agora? Nossa, parece que eu dormi, acordei e agora tô me sentindo outra. Qual o nome da senhora? Persília. Não foi isso? Foi, tanto de cheirar como de dar um trago na pedra. Chegou aqui tremendo e chorando de vontade de usar droga. A minha vontade era sair correndo, deixar minha filha na escolinha e tudo e sair correndo. O que a senhora já perdeu pro vício? Perdi pousada, perdi carros, perdi família, quase perdi meus 2 filhos pro conselho tutelar. Perdi meu marido, né, que ele era do crime, acabou se envolvendo e mataram ele. Enfim, quase morri também nessa, né? Deus é misericordioso mesmo. E naquele dia a senhora chegou querendo sair correndo de vontade de usar droga. Eu chamei a senhora aqui, fizemos o teste com a cocaína. Na mesma hora a senhora passou a ter nojo, não foi isso? Me deu ânsia de vômito, né? Mas mesmo assim, bispo, eu fui teimosa. Uma semana, né, vindo, depois que aconteceu, uma semana eu fui tentar, né? Tentar usar. Eu fui burra totalmente. O que aconteceu? Vomitei horrores, até sangue, acabei vomitando. Quer dizer que a senhora saiu daqui. Na hora a gente fez o desafio, estava com nojo. Naquela semana a senhora ainda foi tentar cheirar? E ainda foi assim, amigos, né? Aí foi cheirar, o que aconteceu? Me deu ânsia de vômito, vomitei tudo. E de lá para cá, o que mudou? Tudo, né? Meu pai está confiando em mim, graças a Deus. A família estava começando a ter confiança.
né? Eu estou estudando, já fez uma semana já que estou na faculdade de gestão financeira, né? Propostas de emprego inúmeras, só amanhã eu tenho mais de 5 entrevistas, tenho que escolher qual que ir, né? Meu filho está feliz porque eu não saio mais de casa. A vontade pela droga? Sumiu. Desejo, tudo? Nenhum. Vida nova? Com certeza. Vai parar o tratamento? Jamais. Deus abençoe. Tá aí a prova de que vício tem cura. Você quer cura? Nesse domingo eu vou estar às 3 da tarde e às 18 horas. Nós vamos estar em 2 horários nesse domingo. Às 3 da tarde e às 18 horas. Abrimos mais um horário só para esse tratamento da cura dos vícios. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Vamos nos preparar agora para a prece, para uma oração. Você vai receber forças nesse momento para vir ao tratamento. O programa não é o tratamento. O programa é para você entender que vício tem cura. O tratamento acontece domingo às 3 da tarde ou às 18 horas. Pega lá um copo com água. Poderia imaginar que vivo estaria eu para lhe contar o que comigo aconteceu. Pois na ilusão de uma brisa, de uma falsa alegria, muitas drogas eu provei e à beira do abismo, quando quis parar, forças não encontrei. Enfim, muitas coisas na minha vida eu perdi. Dignidade já não tinha, minha família não sabia se depois de uma noite longe novamente a casa voltaria eu. Meu Deus, nesse momento existem milhares de pessoas sentindo na boca o fel, o amargo do vício, do sofrimento, da angústia. São famílias que estão descendo no abismo sem ter onde se segurar e não sabem com quem contar para tirar o seu ente querido do vício. São pessoas que estão dominadas pelo vício e que até hoje só perderam, que até hoje só afundaram, que até hoje só se desesperaram. Pessoas que nesse momento estão pedindo o teu socorro porque ela não aguenta mais, meu Deus. Ela não suporta mais essa situação, mas em nome de Jesus, faz chegar o teu espírito, o teu poder até essa pessoa que está com vício. Faz chegar o teu poder até essa família que estava fragilizada. Em nome de Jesus, cura esse ente querido. Cura agora essa pessoa que estava dominada por uma substância. Fortalece todos e dê condições dessa pessoa vir ao tratamento. Porque chegou aqui no tratamento, se ela seguir a instrução que vem do Senhor, o vício vai acabar. Consagra essa água, meu Deus. Que ao beber dela, que essas pessoas recebam vida, recebam forças. Abençoa todos indistintamente. Abençoa as pessoas que estiveram nesse domingo pela primeira vez. As que já estão vindo domingo após domingo. As que vão começar nesse domingo, que elas já sejam abençoadas. Pois nós entregamos todos nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Beba dessa água com fé. A voz de Deus ali me disse que eu iria mudar, mas eu lutei contra uma voz ruim dizendo para eu voltar. Ela insistia só mais uma vez, é a última pedra, depois você negar. Vamos começar nesse domingo uma nova etapa na sua vida. Agora nós atingimos a capacidade máxima aqui da catedral. Pessoas que vêm de todos os lugares, interior de São Paulo, outros estados, uma multidão. E por conta disso, por conta dessa multidão, nós abrimos mais um horário.
para atender você que ainda não veio, para atender você que estava em dúvida. Às 18 horas também o tratamento para a cura dos vícios, aqui na João Dias, 1800 em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Eu vou estar às 3 da tarde às 18 horas. Já está provado que vício tem cura. Vamos ficando por aqui, um forte abraço e até lá.